A deusa alquímica Afrodite. Coloco Afrodite, deusa do amor e da beleza, numa categoria toda sua como deusa alquímica, designação apropriada para o processo extraordinário ou poder de transformação que ela, sozinha, teve. Na mitologia grega, Afrodite foi uma presença impressionante que motivou os mortais e as divindades, com exceção das 3 deusas virgens, a se apaixonarem e conceberem nova vida. Para Pigmalião, ela transformou uma estátua em mulher viva, em contraste, Atenas transformava pessoas em pedra. Ela inspirou poesia e discurso convincente, e simboliza o poder transformativo e criativo do amor. Embora tenha algumas características em comum com as deusas virgens e com as vulneráveis, ela não pertence a nenhum grupo. Como deusa que teve a maior quantidade de ligações sexuais, Afrodite não foi definitivamente uma deusa virgem, embora fosse como Artemis, Atenas e Hestia, fazendo o que lhe agradava. Nem foi uma deusa vulnerável, embora fosse como Hera, Deméter e Perséfone, ligadas com as divindades masculinas ou tendo filhos. Ao contrário delas, contudo, Afrodite nunca foi vitimada e não sofreu. Em todos os seus relacionamentos, os sentimentos de desejo eram mútuos, nunca foi vítima da paixão indesejável de um homem por ela. Valorizava a experiência emocional com os outros mais do que a independência dos outros, que motivava as deusas virgens, ou laços permanentes com os outros, que caracterizavam as deusas virgens. Como deusa alquímica, Afrodite compartilha algumas semelhanças com as outras 2 categorias, embora seja intrinsecamente diferente de ambas. Para Afrodite as ligações são importantes, mas não como compromissos a longo prazo com outras pessoas, o que é característica das deusas vulneráveis. Afrodite procura consumar os relacionamentos e gerar vida nova. Esse arquétipo pode ser expresso através de relação física ou através de um processo criativo. O que ela procura difere do que as deusas virgens procuram, mas, como elas, é capaz de enfocar o que é pessoalmente significativo para ela, outros não podem afastá-la de seu objetivo. E visto que o que ela valoriza é exclusivamente subjetivo e não pode ser medido em termos de realização ou reconhecimento, Afrodite é, paradoxalmente, mais semelhante à anônima e introvertida Hestia, que aparentemente é a deusa mais dissemelhante de Afrodite. A quem quer que Afrodite impregne com beleza torna-se irresistível. Resulta uma atração magnética, a química acontece entre os 2, e eles desejam união acima de tudo. Sentem um poderoso impulso de ficarem mais íntimos, de terem relação sexual, de consumarem ou conhecerem o outro, que é o termo bíblico. Enquanto esse ímpeto pode ser puramente sexual, o impulso é muitas vezes mais profundo, representando um ímpeto que é igualmente psicológico e espiritual. A relação sexual é sinônimo de comunicação e comunhão, consumação pode falar de um ímpeto em direção à inteireza ou perfeição, união é associar-se como um, e conhecer é compreender realmente um ao outro. O desejo de conhecer e de ser conhecido é o que gera Afrodite. Se esse desejo conduz à intimidade física, a impregnação e a nova vida podem se fazer. Se a união for também de mente, coração ou espírito, o novo crescimento ocorre em esferas psicológicas, emocionais ou espirituais. Quando Afrodite influencia um relacionamento, seu efeito não é limitado ao romântico ou ao sexual. O amor platônico, a conexão da alma, a amizade profunda, a comunicação e a compreensão empática são todas expressões de amor. Onde quer que o crescimento seja gerado, uma visão mantida, um potencial desenvolvido, uma centelha de criatividade encorajada, como pode acontecer com a consultoria, o aconselhamento, a paternidade, a direção, o ensino, a publicação e fazer psicoterapia e análise, então Afrodite lá está, afetando ambas as pessoas envolvidas. Qualidade de consciência, como ribalta. A espécie de consciência associada com Afrodite é única. As deusas virgens são associadas com a consciência enfocada e são os arquétipos que possibilitam às mulheres concentrarem-se no que lhes importa. A receptividade das deusas vulneráveis é equacionada com a percepção difusa. Mas Afrodite tem uma qualidade de consciência toda própria, a que chamo consciência de Afrodite. A consciência de Afrodite é enfocada e, contudo, receptiva, tal consciência igualmente compreende o que é presenciado, e é afetada por isso. A consciência de Afrodite é mais enfocada e intensa do que a percepção difusa das deusas vulneráveis. Mas é mais receptiva e atenta àquilo em que focaliza do que a consciência enfocada das deusas virgens. Dessa forma não é nem como um abajur de uma sala de estar que ilumina tudo dentro do raio de seu brilho, com uma luz aquecedora, suave, nem como um holofote ou raio laser. Penso na consciência de Afrodite como análoga às luzes do teatro que iluminam o palco.
O que contemplamos à luz da ribalta dramatiza ou magnifica o impacto da experiência sobre nós. Compreendemos e reagimos àquilo que vemos e ouvimos. Essa iluminação especial nos ajuda a sermos emocionalmente transportados por uma sinfonia, ou sermos movidos por uma peça ou pelas palavras de um orador. Sentimentos, impressões do sentido e memórias são extraídos de nós, em resposta àquilo que vemos e ouvimos. Sucessivamente, aqueles que estão no palco podem se tornar inspirados e energizados pela afinidade que sentem vindo da plateia. O que é iluminado pela ribalta absorve nossa atenção. Somos atraídos facilmente pelo que vemos, e ficamos descontraídos em nossa concentração. O que vemos na luz dourada da consciência de Afrodite torna-se fascinante, um rosto de pessoa ou seu caráter, uma ideia sobre a natureza do universo, ou a translucidez e forma de uma tigela de porcelana. Qualquer pessoa que já se apaixonou por alguém, ou por um lugar, uma ideia ou um objeto enfoca e compreende com a consciência de Afrodite. Mas nem toda gente que usa a consciência de Afrodite fica apaixonado. O modo apaixonado como Afrodite trata outra pessoa como se ele ou ela fossem fascinantes e belos é característico das mulheres que personificam o arquétipo, e é um modo natural de relatar e colher informações para muitas mulheres e homens que gostam das pessoas e enfocam sua atenção total concentrada nelas. Tal mulher compreende as pessoas do mesmo modo que um conhecedor de vinhos fica atento e observa as características de um novo vinho. Para apreciar completamente a metáfora, imagine um aficionado do vinho apreciando o prazer de conhecer um vinho desconhecido. Ela, ou ele, ergue a taça voltada para a luz a fim de examinar a cor e a pureza do mesmo. Aspira o buquê, experimenta lentamente um trago para testar sua qualidade e suavidade, saboreia ainda o ressaibo. Mas seria um engano supor que a atenção e interesse que ele tributa ao vinho signifique que este determinado seja especial, de valor, ou ainda apreciável. Esse é o engano que as pessoas geralmente cometem quando são sensíveis à mulher que usa a consciência de Afrodite. Aquecendo-se no fulgor de seu foco, elas se sentem atraentes e interessantes enquanto ela faz com que as pessoas se abram e reagem de modo carinhoso ou afirmativo, em vez de avaliativo ou crítico. E seu estilo estar envolvida genuinamente e a cada momento no que quer que a interesse. O efeito na outra pessoa pode ser sedutor e ilusório, se seu modo de interagir cria a impressão de que ela está fascinada ou enamorada, quando realmente não está. A consciência de Afrodite, criatividade e comunicação. Minha própria descoberta da consciência de Afrodite começou com as observações de que nem a consciência enfocada nem a percepção difusa descreviam o que eu estava fazendo em meu trabalho de psicoterapia. Comparando observações com artistas e escritores, descobri que no trabalho criativo estava em vigor um terceiro método, que vinha chamar consciência de Afrodite. Numa sessão de terapia observei que diversos processos vão adiante simultaneamente. Estou absorvida em ouvir minha paciente, que tem minha atenção arrebatada e minha compaixão. Ao mesmo tempo minha mente permanece ativa, associando mentalmente o que estou ouvindo. Fatos que já sei sobre a pessoa vêm à mente, talvez um sonho passado, ou conhecimento sobre a família, um incidente anterior ou acontecimento da atualidade na vida dela ou dele que podem ter uma relação. Algumas vezes uma imagem vem à tona, ou uma metáfora se torna sugestiva. Ou posso ter uma resposta emocional própria para o material ou para o modo como ele é expresso, e observo. Minha mente está trabalhando ativamente, mas de modo receptivo, estimulada por minha absorção na outra pessoa. O que respondo durante uma sessão analítica é como uma parte de um grande mosaico, um importante detalhe num quadro muito maior, apenas parcialmente completo dessa pessoa em terapia comigo, que também é alguém com quem estou envolvida num processo recíproco. Se estamos envolvidos num trabalho transformativo, um campo emocional é gerado entre nós, suficientemente poderoso para tocar-nos a ambos. Como observou Jung, a análise envolve a totalidade de ambas as personalidades. Igualmente, as atitudes conscientes e os elementos inconscientes no médico e paciente estão envolvidos num processo em que ambos são profundamente afetados. O encontro de duas personalidades é como a mistura de duas substâncias químicas diferentes, se houver uma combinação qualquer, ambas serão transformadas. Ao fazer terapia, tornei-me gradualmente consciente de que, além da consciência de Afrodite, de atuação recíproca e receptiva, que facilita a mudança e o crescimento, também tive que manter uma distância emocional mais favorável. Se me sinto muito identificada ou estou intimamente identificada com meu paciente, necessito de alguma objetividade essencial.
Se estou muito distante, falta-me amor ao meu paciente, perco uma conexão de empatia decisiva, sem a qual não há suficiente energia transformativa para ocasionar mudança mais profunda. Condizente com Afrodite, que teve a invulnerabilidade de uma deusa virgem e o envolvimento de uma deusa vulnerável, a consciência de Afrodite tem ambas as qualidades. A consciência de Afrodite está presente em todo trabalho criativo, incluindo aquele que é feito em solidão. O diálogo de relacionamento está então entre a pessoa e o trabalho, do qual alguma coisa nova emerge. Por exemplo, observe o processo quando um pintor está comprometido com a pintura e a tela. Ocorre um intercâmbio absorto, o artista reage ou é receptivo às contingências criativas da tinta e do pincel, inicia ativamente uma corajosa pincelada, nuance e cor, e depois, vendo o que acontece, mostra-se sensível. É uma interação, a espontaneidade combina com a habilidade. E uma interação entre artista e tela, e como resultado alguma coisa que nunca existiu antes é criada. Além do mais, enquanto o pintor focaliza algum detalhe à sua frente, mantém também uma percepção de toda a tela em sua consciência. Às vezes volta atrás e vê objetivamente aquilo em que esteve tão subjetivamente envolvido em criar. Está absorvido, envolvido, e também um tanto isolado e objetivo. Na boa comunicação e igualmente no processo criativo, há uma interação. A conversa, por exemplo, pode ser banal, sem significado, tocante, ou pode ser uma forma de arte, tão espontânea, comovente e bela quanto a improvisação musical ou as sessões de jazz, quando a alma alça voo com a música e paira nos ares em alturas rapsódicas por um momento, e toca na corda profunda no momento seguinte. A interação é espontânea na forma, mas a sua substância pode ser profunda e comovente. Os participantes sentem excitamento e descobertas conforme cada um por sua vez desperta uma resposta no outro. Mutuamente experienciam a consciência de Afrodite, que proporciona o campo energético ou a tela de fundo para a comunicação ou a criatividade acontecerem. Para onde a música irá, ou como a conversação evoluirá, a princípio não é conhecido ou planejado. A descoberta, o nascimento de algo novo, é elemento-chave na criatividade e na comunicação. Onde quer que a consciência de Afrodite esteja presente, aparece a energia, os amantes irradiam bem-estar e energia intensificada, a conversa brilha, estimulando pensamentos e sentimentos. Quando duas pessoas realmente encontram uma a outra, ambas recebem energia do encontro e sentem mais vitalidade do que antes, independentemente do conteúdo, o qual, em terapia, pode ser material muito penoso. O trabalho torna-se fortalecedor em vez de exaustivo. Absorvidos por quem está conosco, ou pelo que estamos fazendo, perdemos a noção do tempo, característica que Afrodite compartilha com esta portadora de visão. Para fazer com que um sonho se torne realidade, deve-se ter um sonho, acreditar nele, e trabalhar em direção a ele. Muitas vezes é essencial que outra pessoa significativa acredite que o sonho é possível, essa pessoa é portadora de visão, cuja fé é muitas vezes crucial. Em Seasons of a Man's Life, Daniel Levinson descreve a função de uma mulher especial na fase de transição da entrada de um jovem no mundo adulto. Levinson alega que tal mulher tem uma conexão especial com a realização do sonho dele. Ela o ajuda a dar forma e vive o sonho. Ela compartilha e aceita o sonho, acredita no jovem como herói do seu sonho, junta-se a ele em sua jornada e proporciona um santuário onde as aspirações dele podem ser imaginadas e as esperanças acalentadas. 2 Essa mulher especial é semelhante à descrição de Toni Wolff de mulher Hetaira 3, da palavra grega para cortesã, que era educada, culta, e extraordinariamente livre para a mulher daquela época, em alguns aspectos era como uma geisha japonesa, um tipo de mulher cujos relacionamentos com os homens têm qualidades igualmente eróticas e de companheirismo. Ela deve ser a sua fêmea inspiratriz ou musa. De acordo com Wolff, a Hetaira fertiliza o lado criativo de um homem e o ajuda nele. Toni Wolff, analista junguiana e antiga paciente de Jung, foi sua colega e, de acordo com algumas pessoas, também sua amante. Ela pode ter sido a mulher especial de Jung, a mulher Hetaira que inspirou a teoria junguiana. Algumas vezes certa mulher tem o dom de atrair diversos ou muitos homens, que a veem como a mulher especial. Ela tem a habilidade de ver o potencial deles, acreditar em seus sonhos, e inspirá-los a alcançá-los.
Lu Salome Andreas, por exemplo, foi a mulher especial, musa, colega e companheira erótica para certo número de homens famosos e criativos, incluindo Rilke, Nietzsche e Freud. 4 Tanto as mulheres quanto os homens precisam ser capazes de imaginar que seu sonho é possível, e precisam que outra pessoa olhe para eles e para seus sonhos com a consciência vivificante de Afrodite. As pessoas refletem por que há tão poucas artistas mulheres famosas, ou grandes cozinheiras, ou regentes de orquestra, ou filósofas notáveis. Entre as razões dadas devem estar aquelas mulheres com falta de comunicação do sonho. As mulheres alimentaram o sonho para os homens, mas os homens em geral não têm alimentado muito bem o sonho para as mulheres em suas vidas. Esse estado de coisas é parcialmente um resultado dos papéis estereotipados que de um lado limita a imaginação, e de outro abafa as oportunidades para as mulheres. Mas os obstáculos tangíveis, do tipo nenhuma mulher pode inscrever-se, estão decrescendo, como acontece com a falta de modelos. O efeito Pigmalion. Penso que o portador de visão, terapeuta, mentor, professor ou progenitor com boa mão para o plantio, sob a orientação de quem outros vicejam e desenvolvem seus dons, desperta o que o psicólogo de pesquisa Robert Rosenthal chamou de efeito Pigmalion. 5 Esse termo descreve a influência das expectativas positivas no comportamento dos outros. Ele é assim denominado em conformidade com Pigmalion, que se apaixonou pela escultura que fizera da mulher perfeita, uma estátua que foi restaurada à vida por Afrodite e tornou-se Galateia. Da mesma forma, na peça Pigmalion, de George Bernard Shaw, Henry Higgins transformou uma florista suburbana em senhora elegante, pela qual ele depois se apaixonou. A peça de Shaw foi a base para a peça da Broadway de Alan Jay Lerner, intitulada M.Y. Fair Lady. Rosenthal descobriu que os estudantes vivem de acordo com as expectativas que os professores têm deles. Ele estudou os alunos de um gueto, cujos desempenhos acadêmicos decaem quanto mais eles permanecem na escola. Essas crianças tendem a ter professores que estão convencidos de que as crianças não são capazes de aprender. Rosenthal planejou um projeto de pesquisa para determinar o que vinha primeiro, se a expectativa ou o desempenho. Ele concluiu que nossas expectativas exercem nos outros uma influência extraordinária, da qual muitas vezes não temos conhecimento. Conforme eu lia a pesquisa de Rosenthal, pensei sobre minha paciente Jane, oriunda de um lar de fala espanhola e que a princípio era considerada como lenta na escola. Ela ingressou na 4ª série academicamente atrasada em comparação aos colegas de classe, tão convencida quanto seus professores precedentes de que ela não era brilhante. Mas sua professora da 4ª série a viu sob um diferente prisma, exigiu dela, e lhe apresentou metas que ela esperava que Jane iria alcançar. A atenção transformou a aluna de 9 anos de idade numa aluna excelente, que agora falava abertamente em classe e sentia-se bem consigo mesma. Anos mais tarde, Jane também tornou-se uma professora inspirada que via e fazia ressaltar o potencial de seus alunos. O efeito Pigmalion de Afrodite também é relacionado àquilo que eu chamo de sua alquimia. Na Europa medieval, a alquimia era igualmente um processo físico no qual as substâncias eram unidas num esforço de transformar material inferior em ouro, e um empenho psicológico e esotérico de transformar a personalidade do alquimista. Nós experienciamos a alquimia de Afrodite quando nos sentimos atraídos por outra pessoa e nos apaixonamos, nós a sentimos quando somos tocados por seu poder de transformação e criatividade, nós a conhecemos quando apreciamos a capacidade que temos de transformar o que focalizamos em belo e apreciado porque está imbuído de nosso amor. O que quer que seja usual e não desenvolvido é o material inferior da vida do dia a dia, que pode ser transformado em ouro através da influência alquímica e criativa de Afrodite, do mesmo modo que a estátua de Galateia feita por Pigmalion foi transformada em mulher verdadeira, com vida, através do amor. 12 Afrodite, deusa do amor e da beleza, mulher criativa e amante. A deusa Afrodite. Afrodite, deusa do amor e da beleza, a quem os romanos chamavam de Vênus, era a mais bela das deusas. Os poetas falavam da beleza de seu rosto e de seu corpo, de seu cabelo dourado e de seus olhos brilhantes, pele suave e bonitos seios. Para Homero ela era uma amante do riso, dotada de irresistível encanto. Era assunto predileto dos escultores, que a retratavam despida ou parcialmente vestida, o que revelava seu corpo gracioso e sensual. A Vênus de Milo e a Afrodite de Cnidos, conhecidas por nós apenas através de cópias romanas, são as mais famosas de muitas delas. Golden, dourado, era o epíteto mais frequentemente usado pelos gregos para descrever Afrodite, significava bonita para os gregos.
E de acordo com Paul Friedrich, notável erudito de Afrodite, ouro/mel, ouro/discurso, ouro/sêmen estão linguisticamente ligados, simbolizando os valores mais profundos de procriação e de criação verbal de Afrodite. Ela era associada com pombas, aqueles pássaros enamorados arruinando, e cisnes notados por sua beleza e acasalamento, com flores, especialmente rosas, tradicionalmente as dádivas dos amantes, com doces fragrâncias e frutas, especialmente maçãs douradas e romãs sensuais vermelho. Paixão, símbolo compartilhado com Perséfone. Genealogia e mitologia. Há duas versões do nascimento biológico e da origem de Afrodite. Hesíodo e Homero contam duas histórias contraditórias. Na versão de Homero, Afrodite teve nascimento convencional. Era simplesmente a filha de Zeus e Dione, ninfa do mar. Na versão de Hesíodo, Afrodite nasceu como consequência de um ato violento. Crono, que mais tarde tornou-se governador dos titãs e pai da primeira geração de deuses olímpicos, pegou uma foicinha, cortou os órgãos de seu pai Urano, e os atirou no mar. Espuma branca espalhou-se ao redor deles, ficando como esperma e mar misturados, e daí nasceu Afrodite, emergindo de sua concepção oceânica como deusa totalmente desenvolvida. A imagem de Afrodite emergindo do mar foi imortalizada durante a Renascença por Botticelli em O Nascimento de Vênus, algumas vezes irreverentemente referido como Vênus na meia concha. Essa pintura mostra uma figura nua, delicada e graciosa numa concha marinha, sendo levada para a praia pelos deuses do vento soprando em meio a uma chuva de rosas. Sabe-se que Afrodite desembarcou primeiramente na ilha de Citera ou em Chipre. Depois, acompanhada por Eros, amor, e Himeros, desejo, foi levada à Assembleia dos Deuses e recebida como um deles. Muitos deuses, encantados com sua beleza, disputaram sua mão em casamento. Ao contrário das outras deusas que não tinham escolhido seus companheiros nem seus amantes, Perséfone foi raptada, Hera foi seduzida, Deméter foi estuprada, Afrodite era livre para escolher. Ela escolheu Hefesto, o deus defeituoso dos artesãos e deus do fogo e da forja. Então o filho rejeitado de Hera tornou-se marido de Afrodite, e seria muitas vezes marido enganado por ela. Afrodite e Hefesto não tiveram filhos. Seu casamento pode representar a união da beleza e do artesanato, do qual nasce a arte. Em suas ligações, Afrodite se acasalou com a segunda geração de deuses olímpicos, a geração dos filhos, em vez de se acasalar com a figura do pai da geração de Zeus, Posidoniades. Afrodite era ligada romanticamente com Ares, deus da guerra, com quem teve longo romance e diversos filhos. Outro amante foi Hermes, mensageiro dos deuses, que guiava as almas para o inferno e que era o deus patrono dos viajantes, atletas, ladrões, e homens de negócio, como também o deus da comunicação, inventor dos instrumentos musicais e trapaceiro olímpico. Ela e Ares tiveram 3 filhos, uma filha, Harmonia, e 2 filhos, Deimos, terror, e Phobos, medo, que acompanharam seu pai na batalha. Afrodite e Ares representam a união de duas paixões incontroláveis, o amor e a guerra, os quais, quando em perfeito equilíbrio, podiam produzir a harmonia. O filho da união de Afrodite com Hermes era o deus bissexual Hermafrodito, que herdou a beleza de ambos os pais, trouxe igualmente consigo seus nomes, e teve as características sexuais de ambos. Como um símbolo, Hermafrodito pode representar a bissexualidade, atração erótica por ambos os sexos, ou a androginia, a existência numa pessoa das qualidades e habilidades tradicionalmente consideradas ou masculinas ou femininas. Segundo alguns relatos, Eros, deus do amor, foi outro dos filhos de Afrodite. Como Afrodite, as narrativas de seus princípios mitológicos e tempo de aparecimento no cosmos são contraditórios. Hesíodo diz que Eros foi uma força fundamental na criação, presente antes dos titãs e dos deuses olímpicos. Eros foi também visto como um deus que acompanhava Afrodite enquanto ela emergia do mar. Contudo, mitos posteriores descrevem-no como filho ilegítimo de Afrodite. Os gregos usualmente retratavam Eros como jovem varonil, como os romanos, que o chamavam de amor. Com o tempo, o Eros que mitologicamente começou como força fundamental tornou-se mais adiante diminuído, até hoje o que é deixado dele é representado pelo bebê em fraldas com um arco e uma aljava de flechas, conhecido como Cupido. Afrodite e os mortais. Os relacionamentos de Afrodite com homens mortais eram também importantes na mitologia. Em alguns mitos, ela veio auxiliar os homens que oravam a ela por ajuda. Por exemplo, Afrodite respondeu às orações de Hipômenes na véspera de sua corrida com Atalanta.
Ela lhe deu 3 maçãs de ouro e conselhos sobre como usá-las, o que salvou sua vida e o ajudou a ganhar a esposa que amava. Conforme observado anteriormente, Afrodite também figurava na lenda de Pigmalião, rei de Chipre. Pigmalião esculpiu uma estátua de sua mulher ideal em marfim, e, quanto mais ele olhava para ela, mais se enamorava de sua própria criação. Numa festa em honra de Afrodite, pediu-lhe em oração uma esposa como sua estátua. Posteriormente, enquanto beijava a figura de marfim, a estátua tornou-se um ser vivo. Agora ela era Galateia, com quem ele se casou. Resposta de Afrodite às suas orações. A deusa do amor e da beleza também teve muitas ligações amorosas com homens mortais. Por exemplo, quando Afrodite viu Anquises apacentando seu gado ao lado de uma montanha, foi tomada de desejo por ele, um mortal com um corpo muitíssimo parecido com o de um deus, conforme Homero o descreveu. Fingindo ser uma bonita jovem, incitou com suas palavras a paixão dele e o seduziu. Mais tarde, quando ele adormeceu, ela mudou seu disfarce mortal e acordou seu amante que estava a dormir. Revelou que conceberia o filho deles, Enéas, que seria famoso como o lendário fundador de Roma, e o preveniu para não revelar a quem quer que fosse que era a mãe de seu filho. Dizem que mais tarde Anquises bebeu demasiadamente e gabou-se de seu romance com Afrodite, e então foi atingido por um raio e ficou aleijado. Outro amante mortal famoso foi Adonis, um caçador jovem e elegante. Afrodite temia pela vida dele e avisou que evitasse as bestas ferozes, mas a emoção da caça e sua falta de medo superaram o conselho dela. Um dia, enquanto caçava, seus cães levantaram um javali feroz. Adonis feriu o animal com sua lança, e isso provocou que a besta se voltasse contra ele e selvagemente o despedaçasse. Depois de sua morte, foi permitido a Adonis voltar do mundo dos mortos para Afrodite durante parte do ano. Afrodite o compartilhava com Perséfone. Esse ciclo mitológico da morte e volta era a base do culto de Adonis. Para Afrodite, sua volta anual simbolizava a volta à fertilidade. As mulheres também eram poderosamente afetadas por Afrodite. Impelidas a seguirem as ordens dela e incapazes de resistir a serem atraídas por quem quer que Afrodite ordenasse, uma mulher mortal poderia se encontrar em grande risco, como demonstrado no mito de Mirra. Filha de um sacerdote de Afrodite, Mirra se apaixonou por seu próprio pai. De acordo com as várias versões dessa história, Afrodite tinha motivado essa paixão proibida pelos seguintes motivos: porque a mãe de Mirra tinha se gabado de que sua filha era mais bonita do que a própria Afrodite, ou porque Mirra tinha negligenciado venerar Afrodite. De qualquer maneira, ela se aproximou dele disfarçada e no escuro, e se tornou sua amante secreta. Depois de diversos encontros clandestinos, ele descobriu que essa mulher sedutora era sua própria filha. Tomado de horror e de repugnância, induzido pela necessidade de puni-la por terem gozado juntos, ele tentou matá-la. Ela escapou. Exatamente quando ele estava para alcançá-la, ela orou aos deuses para que a salvassem. Sua prece foi respondida imediatamente, ela foi transformada numa aromática árvore de mirra. Fedra foi outra vítima do poder de Afrodite. Era a madrasta de má sorte de Hipólito, jovem elegante que tinha se dedicado a Ártemis e a uma vida de celibato. Afrodite usou Fedra como instrumento de seu descontentamento com Hipólito, que recusou honrar a deusa do amor ou seus ritos. Afrodite motivou Fedra a apaixonar-se desesperadamente por seu enteado. No mito, Fedra tentou resistir à sua paixão, lutou contra seu desejo ilícito e ficou doente. Finalmente, uma criada descobriu a causa de sua miséria, e aproximou o jovem em favor dela. Ele ficou tão insultado e horrorizado diante da sugestão de ter um romance com sua madrasta que irrompeu num discurso longo e veemente contra ela, de tal forma que a mesma pôde ouvi-lo. Humilhada, ela se enforcou, deixando uma nota suicida acusando falsamente Hipólito de tê-la estuprado. Quando seu pai Teseu retornou para encontrar sua esposa morta e a nota, chamou Poseidon, deus do mar, para matar seu filho. Enquanto Hipólito dirigia sua carruagem pela praia, Poseidon enviou enormes ondas e um monstro marinho para amedrontar os cavalos. A carruagem tombou e Hipólito foi levado de rastos até a morte. Dessa forma Afrodite se vingou, às custas de Fedra. Psique e Atalanta foram duas mulheres mortais transformadas pela influência de Afrodite. No mito de Eros e Psique, esta teve a desventura de ser tão bonita que os romanos a chamavam de uma segunda Afrodite. E lhe prestaram a reverência e a veneração que eram devidas à deusa, o que ofendeu Afrodite. Nesse mito, Psique buscou a deusa em cuja cólera ela tinha incorrido.
Afrodite deu-lhe 4 tarefas impossíveis, cada uma das quais parecia inicialmente estar além de suas habilidades. Em cada instância, com o auxílio de grupos inesperados, Psique foi bem-sucedida. Afrodite agiu como o agente transformador, proporcionando as tarefas através das quais Psique, mortal que tinha as características da deusa vulnerável, amadureceu. Afrodite foi também o agente transformador no mito de Atalanta, mortal que era comparada à deusa virgem Ártemis. Como observado anteriormente, Atalanta perdeu uma corrida a pé e ganhou um marido, quando ela escolheu pegar as 3 maçãs de ouro de Afrodite. O arquétipo de Afrodite. O arquétipo de Afrodite governa o prazer do amor e da beleza, da sexualidade e da sensualidade das mulheres. A esfera do amante manifesta uma poderosa atração em muitas mulheres, como força em relação à personalidade de uma mulher. Afrodite pode ser tão exigente quanto Hera e Deméter, os outros 2 fortes arquétipos instintivos. Afrodite impele as mulheres a preencherem funções criativas e procriativas. A amante. Toda mulher que se apaixona por alguém que também está enamorado dela é naquele momento uma personificação do arquétipo de Afrodite. Transformada temporariamente de mortal comum em deusa do amor, ela se sente atraente e sensual, uma amante arquetípica. Quando Afrodite está presente como arquétipo dominante na personalidade da mulher, esta se enamora frequente e facilmente. Ela tem motivo pelo qual a atriz de cinema mudo Clara Bovera conhecida, isto é, sex appeal. Tem um magnetismo pessoal que induz os outros mais intimamente num campo eroticamente carregado, que intensifica a percepção sexual. A voidade se eleva, e ambos se sentem atraentes e vibrantes como se fossem atraídos um para o outro. Quando a sensualidade e a sexualidade nas mulheres são rebaixadas, como nas culturas judaico-cristã, maometana e outras culturas patriarcais, a mulher que personifica a enamorada Afrodite é considerada mulher sedutora ou prostituta. Dessa forma, esse arquétipo, quando se expressa, pode pôr uma mulher em divergência com os padrões de moralidade. As mulheres tipo Afrodite podem ser marginalizadas. Por exemplo, no romance clássico de Nathaniel Hawthorne sobre a Nova Inglaterra puritana, denominado The Scarlet Letter, Esther Prynne foi forçada a usar um grande A vermelho por adultério. E a atriz Ingrid Bergman foi condenada pela opinião pública e forçada ao exílio por seu romance e posterior casamento com o diretor de cinema Roberto Rossellini. Em tempos bíblicos tais mulheres eram apedrejadas, e nos países islâmicos a morte ainda é a penalidade. Apaixonar-se. Quando 2 pessoas se apaixonam, cada uma vê a outra num resplendor especial e intensificado, Afrodite dourada, e é atraída em direção à beleza da outra. A magia no ar e um estado de encantamento ou louca paixão é evocado. Cada qual sente-se bonito e especial, mais semelhante a um deus ou a uma deusa do que seu ordinário ser. O campo de energia entre eles torna-se emocionalmente carregado e uma eletricidade erótica é gerada, o que por sua vez cria uma atração magnética mútua. No espaço magnífico que os cerca, as impressões sensoriais ficam intensificadas, eles ouvem música de modo mais envolvente, as fragrâncias ficam mais penetrantes, o paladar e o tato dos enamorados ficam intensificados. Quando uma pessoa se apaixona por alguém que não retribui aquele amor, entretanto, ela se sente tomada de desejo cruel e aspirações impróprias. E repetidamente atraída ao amado e repetidamente recusada. A intensidade, que é maravilhosa quando o amor é retribuído, aqui ao contrário amplifica a dor. Ativação de Afrodite. Exatamente como há 2 versões míticas do nascimento de Afrodite, assim também há 2 caminhos pelos quais esse arquétipo vem à consciência. O primeiro é uma iniciação dramática, quando Afrodite surge repentinamente, amadurecida e impressionante, como uma presença dominante vinda das águas do inconsciente. Quando a sexualidade é sentida como resposta instintiva, tendo pouco a ver com o lado amoroso ou ainda tendo pouco a ver com o amar ou até mesmo o gostar do homem que a excita, é sexualidade desligada de intimidade emocional, metaforicamente semelhante à versão de Hesíodo do nascimento de Afrodite no mar. Nas sessões de psicoterapia muitas mulheres falam do impacto irresistível de uma resposta sexual inicial inesperada. Eu estava tomada de desejo que nem mesmo sabia que tinha. Foi ao mesmo tempo maravilhoso e assustador. Uma vez que as mulheres jovens sentem o poder de Afrodite, acham-se atraídas rumo à intimidade sexual. Outras, agora conscientes do que pode acontecer, evitam contato. 2 de minhas pacientes proporcionaram exemplos dessas respostas contrastantes. Uma queria mais, olhei para trás, vendo como eu fingia apreciar o encontro, quando o que realmente queria era o lado sexual dele.
A outra levantava barreiras, dediquei-me ao estudo, rejeitei os encontros e insisti em ir para uma escola particular de moças. Eu imaginava que me resguardaria em alguma espécie de convento mental até que estivesse seguramente casada. Enquanto isso, estaria em situação não tentadora. Depois da primeira vez, tal mulher sabe que pode ser arrastada em direção à intimidade sexual por um desejo sobrepujante de repetir a experiência, uma vez que seu corpo está excitado e sua atenção está atraída eroticamente por um homem. Então ela quer fundir-se com ele, ser transportada pela paixão rumo à libertação orgásmica, levada pela onda da estimulação sexual a um clímax, onde sua individualidade é submergida na experiência orgásmica transpessoal. O segundo caminho em que um arquétipo surge ativo é num relacionamento. Ele deveria ser considerado análogo à versão comum de Homero do nascimento de Afrodite, e seu subsequente desenvolvimento como filha de Zeus e de uma ninfa marítima, Dione. O crescimento da confiança e do amor, e uma redução gradual na inibição precedem a evocação ou o nascimento de Afrodite, anunciado pelo primeiro orgasmo na relação sexual e por um novo desejo de intimidade física. Certa mulher casada que teve diversos amantes antes do casamento e 2 anos de casamento antes de se tornar orgásmica, encheu-se de espanto, e como se meu corpo agora conhecesse como instinto de procriação. Afrodite representa o ímpeto para assegurar a continuação da espécie. Como arquétipo ligado com o ímpeto sexual e o poder da paixão, Afrodite pode transformar a mulher em vaso de procriação, se ela não praticar o controle da natalidade. Ao contrário da mulher sob a influência de Deméter, que pratica o sexo porque deseja um bebê, a mulher influenciada por Afrodite tem um bebê devido ao seu desejo por um homem ou por causa do desejo de experiência sexual ou romântica. Afrodite murmura que não se faça controle de natalidade porque este poderia tirar parte da paixão do momento, ou tornaria premeditado o primeiro ato da relação sexual. Levar em conta a deusa aumenta o risco de gravidez indesejada. Coincidindo com o instinto procriativo, algumas mulheres sentem a influência de Afrodite mais intensamente na época da ovulação, 14 dias antes da menstruação, quando é mais provável que o sexo conduza à gravidez. É quando estão mais sensíveis sexualmente e têm sonhos eróticos, quando mais sentem falta do sexo se estão sem parceiros sexuais. Criatividade. Afrodite é uma força tremenda para a mudança. Através dela fluem atração, união, fertilização, incubação e nascimento de nova vida. Quando esse processo acontece em plano puramente físico entre um homem e uma mulher, um bebê é concebido. E a sequência é a mesma em todos os outros processos criativos também: atração, união, fertilização, incubação e nova criatura. O produto criativo pode ser tão abstrato quanto uma união inspirada de 2 ideias, o que eventualmente dá nascimento a uma nova teoria. O trabalho criativo surge de um envolvimento apaixonado e intenso, quase como com um amante, enquanto o artista, faz interação com o outro para trazer alguma coisa nova à vida. Esse outro pode ser uma pintura, uma forma de dança, uma composição musical, uma escultura, um poema ou um manuscrito, uma nova teoria ou invenção, que por um tempo é totalmente absorvente e fascinante. A criatividade também é um processo sensual para muitas pessoas, é uma experiência sensorial do momento, envolvendo tato, som, imagem, movimento e, algumas vezes, até mesmo olfato e paladar. Uma artista absorvida num processo criativo, como uma amante, muitas vezes acha que todos os sentidos ficam intensificados e que ela recebe impressões perceptivas através de muitos canais. Enquanto trabalha numa imagem visual, frase verbal, ou movimento da dança, as impressões de percepção múltipla podem interagir para criar o resultado. Como amante, Afrodite pode prosseguir através de muitas aventuras amorosas e, como força criativa, pode envolver a mulher num intenso esforço criativo depois de outro. Quando termina um projeto, surge outra possibilidade que fascina. Algumas vezes tanto os aspectos criativos como os românticos de Afrodite estão presentes na mesma mulher. Então ela se engaja em intensos relacionamentos, mudando de um para outro, bem como ficando absorvida em seu trabalho criativo. Tal mulher segue o que quer e quem quer que a fascine, e pode levar uma vida não convencional, como acontecia com a dançarina Isadora Duncan e a escritora George Sand. Cultivando Afrodite. Afrodite é o arquétipo mais envolvido na experiência sensorial ou sensual. Por esse motivo, cultivar uma agudeza de percepção e cultivar um enfoque do aqui e do agora convidam Afrodite. Os amantes ficam naturalmente harmonizados um com o outro quanto ao paladar, fragrância e beleza, a música e a estimulação tátil intensificam seu prazer.
Os terapeutas do sexo ensinam métodos de enfoque sensorial ou do prazer que encorajam um casal a estar absorto no momento, para não tornar-se envolvido quanto a um objetivo, para aprender como apreciar as sensações agradáveis. Atitudes culposas e julgamentosas levantam obstáculos para se desfrutar do fazer amor ou trabalho criativo. Tais obstáculos surgem quando as pessoas sentem uma proibição contra o prazer, o lazer e outras atividades não produtivas, tanto quanto contra o sexo. Muitas pessoas julgam a busca do amor e da beleza como frívola na melhor das hipóteses e pecaminosa na pior delas. Por exemplo, os arquétipos de Ártemis e Atenas enfocam o alcançar objetivos, predispondo as mulheres à depreciação do prazer do momento de Afrodite. E Afrodite ameaça muitas vezes as prioridades dos arquétipos de Hera e Deméter, monogamia ou o papel maternal, de modo que as últimas muitas vezes têm atitudes julgamentosas em relação a Afrodite. Finalmente, a introversão dos arquétipos de Perséfone e Hestia torna as mulheres menos sensíveis às atrações que vêm de fora. Quando as mulheres veem o valor de Afrodite e procuram desenvolver esse aspecto em si mesmas, elas transpõem um degrau mental fundamental em direção à ativação do arquétipo. Depois precisam proporcionar tempo e oportunidade para Afrodite se desenvolver. Um casal precisa gozar férias longe de seus filhos, num cenário repousante onde possam divertir-se, conversar e amar-se. Ou a mulher deve aprender a dar e a receber uma mensagem. Ou ela pode tomar uma aula de dança do ventre como um meio de estar à vontade e gostar de seu corpo, condição para se ter prazer no fazer amor. Cultivar interesse pela arte, poesia, dança ou música satisfaz um propósito semelhante na esfera estética. Pode-se desenvolver a habilidade de ficar completamente imerso numa experiência visual, auditiva ou sinestésica. Uma vez que se está absorvido, então pode ocorrer uma interação entre si mesmo e o meio estético, interação da qual pode emergir alguma coisa nova. A mulher tipo Afrodite. Desde que a deusa Afrodite emergiu nua do mar em toda a sua glória, curvilínea, cabelo dourado, as mulheres sexy tais como as rainhas do cinema Jean Harlow, Lana Turner e Marilyn Monroe personificaram a deusa do amor. Algumas vezes esse tipo de deusa é fiel ao arquétipo, com cabelos e tudo o mais, porém mais tipicamente a mulher tipo Afrodite é reconhecida pela sua atratividade e não apenas por sua aparência. O arquétipo de Afrodite cria um carisma pessoal, um magnetismo ou eletricidade que, combinado com atributos físicos, faz de uma determinada mulher uma Afrodite. Quando Afrodite é parte ativa de uma mulher simples, tal mulher não atrai a si os homens que estão do outro lado da sala. Aqueles que se tornam mais íntimos, contudo, acham-na atraente e fascinante. Muitas mulheres sem beleza mas com as qualidades de Afrodite atraem os outros com a vivacidade magnética de suas personalidades e com uma sensualidade não constrangida, natural. Essas Marias sem vaidade parecem ter sempre homens em suas vidas, ao passo que suas irmãs mais bem dotadas e objetivamente atraentes podem ficar esperando ao lado do telefone ou tomar um chá de cadeira, ponderando sobre o que ela tem que eu não tenho. A jovem Afrodite. Enquanto criança, a pequena Afrodite pode ter sido uma inocente namoradinha. Pode ter sido um modo de dar resposta aos homens, interesse neles, e uma sensualidade inconsciente que fazia os adultos comentarem: espere até que ela cresça, será uma despedaçadora de corações. Ela adora ser o centro da atenção, gosta de vestir roupas bonitas e de ser disputada. Usualmente não é uma pequena tímida, e pode ainda ter sido chamada de engraçadinha por suas ações improvisadas e outros meios de chamar a atenção, que encantavam suas plateias. Lá pelos 8 ou 9 anos de idade, muitas meninas tipo Afrodite estão com pressa de crescer, vestir-se com elegância e usar maquilagem. Tem rabichos pelos meninos, são adolescentes entusiastas da última moda dos cantores sexy ou de grupos de rock. Algumas garotas tipo Afrodite são pequenas ninfas, precocemente conscientes de sua sexualidade, apreciam o sentido de poder e atração que têm quando os homens mais velhos respondem aos seus importunos coquetismos. Os pais. Alguns pais enfeitam suas bonitas filhas para serem pequenas Afrodites. Enfatizam a atratividade delas, fazem-nas beijar os adultos, ingressam-nas em concursos de beleza e, em geral, salientam sua atratividade feminina acima de todos os outros atributos e habilidades. Mas quando a garota atinge a puberdade e a possibilidade de atividade sexual, seus pais podem responder muito diferentemente. Pode surgir um padrão destrutivo comum: os pais lhe dão dissimulado encorajamento para se tornarem sexualmente ativas, mas depois as punem. Essa atitude permite aos pais serem igualmente voyeurs e defensores de princípios.
Os pais podem reagir à sexualidade emergente de suas filhas tipo Afrodite de vários modos. Muitos respondem à atratividade crescente das filhas para inadvertidamente ou inconscientemente provocarem conflitos tumultuosos que criam distância física e emocional entre si. As filhas muitas vezes parecem colaborar no alvoroço que protege ambas as partes contra a conscientização de seus sentimentos incestuosos. Alguns pais tornam-se excessivamente rigorosos e recusam deixar suas filhas marcarem qualquer encontro, ou tornam-se intrusos e dominadores, interrogando as filhas quanto aos seus encontros e dando a qualquer pretendente tratamento duríssimo. Outros pais ainda são sedutores. As mães também têm várias reações para com as filhas tipo Afrodite. Algumas se tornam rigorosas e dominadoras, reagindo à música dos adolescentes e a seu estilo de se vestir, mesmo quando suas filhas estão se comportando de forma apropriada à idade de seu grupo. Tais mães podem impor seu próprio código de roupa, que enfatiza encobrir e desenfatizar a atratividade, e podem proibir muitas atividades. Elas podem peneirar os amigos de seus filhos de ambos os sexos ou, como certa mulher observou pesarosamente, podem tratar suas filhas ou os garotos ou ambos como maníacos sexuais em potencial. Como os pais, as mães podem também desenvolver uma mentalidade carcereira em relação às suas filhas tipo Afrodite. A intrusão pode ser mais comum nas mães do que nos pais de filhas tipo Afrodite. Além da intrusão motivada pela necessidade de vigiar as filhas atraentes, as mães muitas vezes vivem de modo vicário e querem ouvir todos os detalhes sobre os encontros de suas filhas. Para agradar tais mães, as filhas precisam ser populares com os rapazes. Outras mães reagem competitivamente em relação à Afrodite emergente em suas filhas. Ameaçadas pela atratividade das filhas e invejosas de sua juventude, as mães depreciam as garotas, fazem comparações desfavoráveis, flertam com os namorados das filhas e, de muitos modos maiores ou menores, destroem a desabrochante feminilidade das filhas. No conto de fada, a madrasta de Branca de Neve perguntava repetidamente: espelho, espelho meu, haverá no mundo alguém mais bela do que eu? Essa personagem do conto de fada representa a mãe competitiva ameaçada e, por esse motivo, hostil. Os pais mais prestativos não superestimam ou enfatizam excessivamente as qualidades de Afrodite e não tratam suas filhas como bonitos objetos. Ambos os pais afirmam a atratividade de suas filhas do mesmo modo positivo que valorizam outras qualidades tais como inteligência, bondade ou talento para a arte. Quanto à situação de encontro marcado, proporcionam também direção e limites apropriados para a idade e maturidade de suas filhas. A atratividade para com os homens é tratada com verdade, de modo que as garotas se tornem conscientes, e não culpadas. Adolescência e juventude. Os anos da adolescência e da juventude são tempos cruciais para a mulher tipo Afrodite que pode achar-se prensada entre as incitações interiores de Afrodite e a reação dos outros. Dado o padrão duplo, a garota de escola secundária que tem um desejo de experiência sexual tão forte quanto ao de um jovem sexualmente preocupado, deve pesar as consequências. Reputação má, autoestima manchada e autoimagem negativa podem resultar se ela agir conforme seus impulsos. E as boas meninas podem evitá-la, enquanto os jovens que têm o sexo em suas mentes podem rodeá-la, mas não considerá-la suficientemente boa para ser uma namorada firme ou a pessoa certa para o baile de formatura. Há também outros problemas com um arquétipo Afrodite descontrolado. A gravidez não desejada é uma probabilidade. E uma Afrodite ativa corre o risco de se expor a doenças sexuais transmissíveis. Outra complicação médica é um mais alto risco de câncer cervical mais tarde na vida. Pouca ajuda é dada às mulheres jovens no sentido de como tratar a insistente Afrodite dentro de si mesmas. A expressão sexual é uma escolha principal com sérias consequências. Algumas suprimem sua sexualidade embora aquelas que sentem fortes repressões religiosas possam se sentir culpadas de qualquer maneira, acusando-se por terem sentimentos não aceitáveis. Outras expressam a sexualidade dentro de um relacionamento seguro, escolha que funciona bem quando ela também for um aspecto forte de sua personalidade, embora de tudo isso possa resultar um casamento antecipado. Se Atenas e Afrodite são elementos igualmente fortes na mulher jovem, esta pode usar uma combinação de estratégia e sexualidade que é autoprotetora. Certa mulher disse: uma vez que eu sabia que me apaixonava e desapaixonava, e que tinha forte impulso sexual a acompanhar-me, não assumi apaixonar-me tão seriamente. O que realmente assumi seriamente foi o seguinte: o controle da natalidade, quem era o rapaz, e manter em segredo este aspecto de minha vida.
Quando a mulher tipo Afrodite vai para a faculdade, os aspectos sociais serão provavelmente os mais importantes para ela. Pode escolher uma escola voltada para festas, um colégio voltado mais para atividades sociais do que para estudos acadêmicos. Ela usualmente não está enfocada em objetivos acadêmicos de grande alcance ou numa carreira. Seu interesse desabrochante numa carreira profissional diminui com a perspectiva de atingir difíceis pré-requisitos que não lhe interessam. É capaz de mergulhar num trabalho da faculdade somente se sentir fascinada por um assunto. Mais frequentemente num campo criativo que envolve interação com as pessoas. Ela pode ser uma estudante que se especializa em arte dramática, por exemplo, e que passa de um papel para outro. A cada vez ela se absorve em seu papel, pois encontrou sua paixão inata e, assim, pode se tornar a mais destacada aluna de arte dramática da escola. Trabalho. O trabalho que não envolve emocionalmente a mulher tipo Afrodite não mantém nenhum interesse para ela, gosta de variedade e de intensidade, tarefas repetitivas, tais como trabalho de casa, trabalho de laboratório ou de escritório a aborrecem. Somente quando está totalmente ocupada criativamente ela age bem. Assim, é provável que seja encontrada na arte, música, escrita, dança ou drama, ou com pessoas que são especiais para ela, por exemplo, como professora, terapeuta, redatora. Como consequência, ou odeia o emprego e está provavelmente fazendo um trabalho medíocre, ou o adora e não pensa duas vezes em empregar mais tempo e esforço nele. Quase sempre prefere um trabalho que ache interessante a um bem pago com menos atrativos. Pode alcançar sucesso como resultado de fazer o que a fascina, mas, ao contrário de Atenas e de Ártemis, ela não se esforça para sair-se bem. Relacionamento com homens. As mulheres tipo Afrodite tendem para os homens que não são necessariamente bons em relação a elas ou para elas. A menos que outras deusas influenciem, sua escolha dos homens é muitas vezes semelhante às próprias escolhas de Afrodite, homens criativos, complicados, mal-humorados ou emotivos como Hefesto, Ares e Hermes. Tais homens não objetivam postos ocupacionais elevados ou posição de autoridade, e não querem chefiar assuntos domésticos ou serem maridos e pais. O tipo Hefesto, introvertido, pode ter raiva reprimida que ele sublima em trabalho criativo. Como deus da forja, pode ser igualmente artista e, em termos emocionais, inválido. Seu relacionamento com os pais pode ter sido tão mau quanto o de Hefesto. Ele, também, pode ter sido rejeitado por sua mãe por não viver à altura das expectativas dela, e pode ter sido cortado do relacionamento com o pai. Consequentemente, ele pode ter relacionamento amor/ódio com as mulheres, das quais ele se ressente por serem igual e terrivelmente importantes para ele e indignas de confiança. E pode sentir muito pouca intimidade com os homens, dos quais sente-se alienado e aos quais sente-se inferior. Muitas vezes um homem intensamente introvertido, o tipo Hefesto, sente-se constrangido em situações sociais, sem nenhum talento para conversas fiadas. Consequentemente, os outros não se demoram em sua companhia. A mulher tipo Afrodite pode ser a exceção. Com seu talento em enfocar sua atenção total na pessoa que está encontrando, ela pode fazê-lo exteriorizar-se e achá-lo fascinante. Sentindo-se atraente e atraído por ela, o homem Hefesto responde com sua intensidade característica, e uma conexão apaixonada está provavelmente para inflamar-se entre eles. Ela é atraída pela intensidade de seus sentimentos e responde da mesma forma à sua chama emocional que pode ser repugnante para outras mulheres. Ela abraça sua natureza erótica profundamente sentida, que pode permanecer dormente por certos períodos de tempo, sublimada junto com sua raiva em seu trabalho. Quando ela evoca a paixão dele, ambos os amantes podem ficar amedrontados pela excitação do sentimento dele. Se ele for artesão ou artista, ela pode também sentir-se atraída pelas coisas bonitas que ele faz e, desse modo, pode inspirar a criatividade dele. Os problemas de amar um homem tipo Hefesto são muitos, dependendo da espécie de sentimentos que ele guarda na alma e de sua saúde psicológica. Num extremo ele pode ser um vulcão encoberto, potencialmente paranoico, uma pessoa solitária cujo trabalho pode não obter reconhecimento porque ele é por demais solitário e hostil. Além disso, sentimentos de raiva, inferioridade e medo de perda são prováveis de serem provocados nele pela atração da mulher tipo Afrodite ou de sua atração pelos outros. Se for verdadeiramente como Hefesto, ele pode ser capaz de manter seu ciúme sob controle. Estar perto de homem tipo Hefesto sob tais circunstâncias, contudo, é querer viver ao lado de vulcão ativo, perguntando-se a si mesma quando é que uma explosão há de mandar as coisas para o ar.
Algumas combinações Hefesto-Afrodite realmente funcionam muito bem. O homem tipo Hefesto nesse caso é homem introvertido, criativo, que sente uma amplitude de emoções, mais do que raiva principalmente, a seu modo caracteristicamente intenso e contido. Ele expressa essas emoções através de seu trabalho e de uns poucos relacionamentos importantes. Ele a ama profunda e apaixonadamente, e seu compromisso com ela proporciona a estabilidade de que ela necessita. Outro homem comumente atraído pela mulher tipo Afrodite é volátil, como Ares, deus da guerra, filho de Hera e Zeus. A história desse tipo de homem pode manter semelhança íntima com a configuração familiar mitológica de Ares, educado por sua amargurada mãe depois que seu pai os deixou. É homem emotivo, apaixonado, tumultuoso, que tem afetações de supermacho. Faltando pai verdadeiro como ídolo e disciplinador, e acostumado a conseguir tudo de sua mãe, ele é impaciente e tem reduzida tolerância pela frustração. Gosta de administrar, mas pode perder a cabeça quando pressionado, o que não faz dele bom líder. A combinação Afrodite-Ares é mistura inflamável. Ambos compartilham a propensão de viver no aqui e no agora. Ambos são reativos em vez de reflexivos, são pessoas adeptas do faça agora e pense mais tarde. Sempre que estão juntos, faíscas eróticas ou temperamentos impetuosos provocam interações ardentes. Eles fazem igualmente amor e guerra. Essa combinação inventou o gostoso jogo de brigar e fazer as pazes entre os amantes. Afrodite e Ares não são ingredientes de um relacionamento estável. Além das explosões emocionais, seu machismo arrogante muitas vezes causa situação econômica precária. Ele é incapaz de pensar estrategicamente ou de ser prudente, no ardor do momento, pode dizer ou fazer alguma coisa que lhe custa seu emprego. Se, além disso, a mulher tem a tendência de Afrodite para a infidelidade, ou pelo menos, seu coquetismo, ela além disso ameaça sua masculinidade e provoca sua possessividade. Então ele pode tornar-se violento e suas explosões podem ser brutais, criando terror e medo. Mesmo com todos os seus arrebatamentos, contudo, é possível para alguns parceiros Ares-Afrodite perseverarem e serem relativamente harmoniosos. Em tal par, ele tem uma personalidade tipo Ares, impulsivo, intensamente emocional e combativo por natureza, mas teve uma situação familiar mais saudável, e portanto não é basicamente hostil. E ela tem em si muito de Hera para desenvolver um laço duradouro com ele. Um homem que representa a eterna juventude também atrai muitas mulheres tipo Afrodite, que parecem ter inclinação por homens imaturos, complexos e enfocados subjetivamente com potencial criativo. Eles se assemelham ao deus mensageiro Hermes, o mais jovem dos deuses olímpicos. Ela nota sua influência com palavras inebriantes, especialmente quando ele é poético, e fica fascinada pela sua habilidade de mover-se rapidamente das alturas para as profundezas, emocional ou social. O tipo Hermes pode ser um trapaceiro, como o homem vigarista, que adora passar a perna em mentes mais lentas. Ele é cheio de potencial, muitas vezes muito talentoso embora indisciplinado, carismático e não comprometido com o trabalho ou com ela. Conseguir que ele assuma um compromisso é como tentar segurar uma clara de ovo. Ele fala a linguagem do talvez, e brinca com a fantasia de viverem juntos ou se casarem. Mas seria melhor que ela não contasse com isso, porque ele é o último a algum dia assumir um compromisso. O sexo com ele é imprevisível e altamente carregado. Ele é amante sensível e encantador, um Peter Pan brincalhão que pode não amadurecer nunca. As combinações Afrodite-Hermes adaptam-se muito bem às mulheres tipo Afrodite, pelo fato de ambos compartilharem a intensidade do aqui e agora e a falta de compromisso. Contudo, se Afrodite e Hera também estiverem influenciando, a parceria se tornará muito penosa para ela. Tal mulher se unirá profundamente a ele e será atormentada pelo ciúme. A sexualidade entre eles é intensa. Ela é monogâmica e quer se casar, mas usualmente precisa decidir-se por um acordo que se adapte à necessidade dele de vir e ir. Um homem tipo Hermes amadurecido, contudo, é capaz de se comprometer com o trabalho e com um relacionamento, e, como observamos anteriormente, ele pode se casar com uma mulher tipo Hestia, ele será mais provavelmente um homem de negócios ou comunicador do que um eterno jovem esquivo. Nesse caso, o par Afrodite-Hermes pode ser um par excelente. O relacionamento deles pode sobreviver a flertes e ainda a romances, pois nenhum deles é pessoa ciumenta ou possessiva. Além do mais, o relacionamento pode durar porque eles apreciam a companhia e o estilo um do outro. Ela acompanha o ritmo da movimentação dele, que é compatível com o dela.
Podem estar intensamente envolvidos um com o outro num momento e independentes no próximo, o que se adapta a ambos. Casamento. Se Afrodite for um dos diversos arquétipos fortes incluindo Hera, então sua presença intensifica e vitaliza o casamento com sexualidade e paixão. Um casamento monogâmico duradouro, contudo, é muitas vezes difícil de ser conseguido por uma mulher tipo Afrodite. A menos que outras deusas influam para dominar Afrodite num casamento, ou que o casamento seja uma combinação particularmente fortuita, ela provavelmente seguirá um padrão de relacionamentos sucessivos. Por exemplo, a atriz Elizabeth Taylor, cuja imagem pública é a de uma Afrodite contemporânea, tem tido uma série de casamentos. Relacionamento com mulheres, senhora desacreditada. A mulher tipo Afrodite pode ser desacreditada por outras mulheres, especialmente pelas mulheres tipo Hera. Quanto menos consciente ou menos responsável ela for sobre o seu efeito nos homens, tanto mais destruidor elemento ela poderá ser. Por exemplo, ela pode ir a uma festa e engajar-se em conversas intensas, criticamente carregadas, com os homens mais interessantes de lá. Dessa forma, ela estimula ciúme, sentimentos de inadequabilidade e medo de perda em muitas mulheres que veem seus maridos reagindo a ela com crescente animação, pois a alquimia entre eles cria uma aura dourada ao redor de ambos. Quando uma mulher, especialmente uma Hera ciumenta e vingativa, fica zangada com ela, a mulher tipo Afrodite fica muitas vezes abalada. Raramente tolera a má vontade de outras mulheres e, uma vez que ela própria não é possessiva ou ciumenta, muitas vezes tem dificuldade de penetrar na causa da hostilidade em relação a ela. A mulher tipo Afrodite muitas vezes tem um amplo círculo de mulheres amigas, nenhuma das mulheres tipo Hera, e conhecidos, que apreciam sua espontaneidade e atratividade. Muitas delas compartilham as qualidades de Afrodite com ela. Outras parecem funcionar como suas assistentes, apreciando sua companhia ou vivendo de modo vicário através de suas aventuras amorosas. Contudo, suas amizades duram somente se as amigas não tomarem como ofensa pessoal quando alguma mulher tipo Afrodite lésbica diferir de uma heterossexual somente em sua preferência sexual. Ela também traz a consciência de Afrodite aos relacionamentos e depois, sucessivamente, ela mesma responde à alquimia que gera. Torna-se intensamente envolvida nos relacionamentos, muitas vezes se apaixona e, como consequência, em geral tem uma série de relacionamentos importantes. Desejosa de experimentar tudo o que a vida tem para oferecer, muitas vezes ela tem relacionamentos sexuais com os homens e com as mulheres. Não coagida pela necessidade de viver de acordo com o que os homens esperam que as mulheres sejam, uma Afrodite lésbica, talvez mais do que seu parceiro heterossexual, exercita o privilégio de Afrodite de procurar e escolher seus amantes. O estilo de vida alternativo que a comunidade lésbica oferece adapta-se à sua inconvencionalidade perpétua. As mulheres lésbicas algumas vezes descobrem Afrodite através de um relacionamento com outra mulher, como é sugerido por Ruth Falk em seu livro, Woman Loving. 2. Ela descreveu o olhar para a beleza de uma mulher, e sentir-se ela própria bonita, tocar numa outra mulher e sentir como se ela tivesse sido tocada. Em seu ponto de vista, cada mulher espelhava a outra, permitindo a cada uma encontrar sua própria sensualidade feminina. Filhos. As mulheres tipo Afrodite gostam de crianças, e vice-versa. A criança sente que essa mulher olha para ele ou para ela com olhar não julgador e compreensivo. Ela arranca a informação dos sentimentos e habilidades da criança de tal modo que esta se sente bonita e aceita. Muitas vezes instila um sentimento de especialidade que pode transmitir confiança ao filho e que ajuda a desenvolver habilidades e talentos. Pode encantar os filhos ao comportar-se bem e inspirá-los com seu entusiasmo contagiante pelo que quer que interesse a ela. Essas são qualidades maravilhosas numa mãe. Os filhos das mulheres tipo Afrodite têm sucesso e desenvolvem sua individualidade se as qualidades de Deméter também estiverem presentes. A mãe tipo Afrodite sabe cativar os filhos, que a veem como bonita e deslumbrante, mas se, faltando Deméter, ela não considera sua necessidade de segurança emocional e constância, será discordante, o que tem consequências negativas neles. Seus filhos então deleitam-se ao receber sua atenção total num momento, e ficam desolados quando sua atenção se volta para qualquer outro lugar no momento seguinte. Uma de minhas pacientes tinha uma mãe tipo Afrodite que a deixava por longos períodos com uma governanta. Ela descreve as vindas para casa que eram tão especiais. Mamãe precipitou-se para dentro de casa, com os braços estendidos para me cumprimentar. Senti-me como se fosse a pessoa mais importante do mundo.
Sua mãe trazia felicidade com ela, era como se uma deusa tivesse voltado. Não importava que ela tivesse ressentido a ausência de sua mãe e tivesse ainda ido ao encontro das notícias da volta dela com teimosia, tudo ficava perdoado tão logo ela se aquecesse no fulgor carismático de sua mãe tipo Afrodite. Ela cresceu incerta de suas habilidades, que eram excepcionais, e teve que enfrentar seus sentimentos de inutilidade e depressão, que se comparavam com seu sentimento de quando sua mãe estava longe. Quando uma atenção inconstante e intensa da mãe tipo Afrodite é focalizada num filho, afeta seus relacionamentos futuros com as mulheres bem como sua autoestima e potencial para depressão. Ela cria uma intimidade especial entre eles que seduz o homem desabrochante em seu filho e o atrai a ela, e depois ela volta sua atenção para outro lugar. Um rival para a afeição dela, muitas vezes um novo homem, outras alguma outra fascinação, a leva embora, deixando-o sentir-se inadequado, arruinado, impotente, zangado e, algumas vezes, humilhado. O filho sente uma rivalidade pessoal, uma competição que ele perde repetidamente com os homens na vida de sua mãe, sentimentos dos quais as filhas são poupadas. Como homem adulto, tem desejo ardente de ter a intensidade e a especialidade que certa vez sentiu com sua mãe. Baseado em sua experiência de infância com sua mãe, ele desconfia da fidelidade de uma mulher, e pode sentir-se incapaz de manter sua atenção. A meia-idade. A inevitabilidade do envelhecimento pode ser uma realidade devastadora para a mulher tipo Afrodite, caso sua atratividade tenha sido sua principal fonte de gratificação. Uma vez que ela se torne autoconsciente ou ansiosa de que sua beleza é transitória, sua atenção pode mudar, prevenindo-a da total absorção na outra pessoa. Ela pode estar inconsciente de que essa qualidade de Afrodite, mais do que sua beleza física, foi o que atraiu as pessoas. Na meia-idade, a mulher tipo Afrodite torna-se também muitas vezes infeliz com sua escolha de parceiros. Pode observar quão frequentemente foi atraída por homens não convencionais e algumas vezes inconvenientes. Pode querer estabelecer-se no momento, uma possibilidade que pode ter rejeitado antes. Contudo, os anos da meia-idade não são difíceis para as mulheres tipo Afrodite que estão engajadas no trabalho criativo. Tipicamente, tais mulheres retêm seu entusiasmo e ainda se retiram para o trabalho que as interessa. E agora elas têm mais experiência de onde colher inspiração, e habilidades mais altamente desenvolvidas para se expressar. A velhice. Algumas mulheres tipo Afrodite retêm a capacidade de ver a beleza e de sempre estarem um pouquinho apaixonadas, no que quer ou quem quer que elas focalizem. Crescem com graça e vitalidade. Seu interesse pelos outros ou o desenvolvimento com o trabalho criativo permanecem o aspecto mais importante de suas vidas. Agarram-se a uma atitude juvenil conforme mudam desenvoltamente de experiência para experiência e de pessoa para pessoa, fascinadas com o que quer que venha a seguir. Tipicamente jovens por dentro, atraem outros a elas e têm amigos de todas as idades. Por exemplo, Imogen Cunningham ainda em seus 90 anos era uma fotógrafa vivaz que continuou a capturar a beleza que via no filme, e sucessivamente atraiu outros para fotografá-la. Dificuldades psicológicas. Não é fácil ter Afrodite como arquétipo dominante. A mulher que segue a sexualidade instintiva de Afrodite muitas vezes fica, de um lado, prensada entre seu próprio desejo de ligação sexual e sua propensão por gerar energia erótica nos outros e, de outro lado, por uma cultura que a considera mulher promíscua se ela agir de acordo com seus desejos, e uma pessoa provocante se não agir. Identificação com Afrodite. A mulher mais intimamente identificada com Afrodite é muitas vezes a mulher extrovertida, com ânsia pela vida e um elemento impetuoso em sua personalidade. Gosta de homens e os atrai com sua atratividade e interesse por eles. Sua atenção é sedutora, faz um homem sentir que é especial e sexy. Essa atenção convida a uma resposta recíproca nele, gerando atração erótica neles, o que leva ao desejo de intimidade sexual. Se ela se identifica com Afrodite, agirá de acordo com esse desejo sem considerar as consequências. Mas as consequências podem ser a condenação social, uma série de relacionamentos superficiais, possível exploração pelos homens que só procuram sexo, e subsequente autoestima rebaixada. Ela precisa saber como conter Afrodite em algumas circunstâncias, e como responder em outras, como escolher sabiamente quando e com quem, e como não ser impulsionada pelo arquétipo em situações destrutivas. Sua maneira apaixonada e atenciosa de relacionar-se pode ser também interpretada erroneamente por homens que erradamente admitem que ela esteja especialmente interessada ou sexualmente atraída por eles. Então, quando ela os rejeita, pode ser
tida como uma despedaçadora de corações ou implicante, e censurada por seduzir os homens. Tais homens podem sentir-se enganados e ressentidos, e podem tornar-se hostis e zangados. Como objeto de paixão não desejada e raivosa rejeição, a mulher tipo Afrodite pode ficar ferida, tornar-se zangada, e ficar confusa sobre o que fez, para provocar tais respostas. Quando a mulher tipo Afrodite tornar-se consciente desse padrão, pode aprender a refrear o desabrochante ardor de um homem que ela não quer encorajar. Pode mostrar sua indisponibilidade para com ele ou tornar-se mais impessoal na conduta. Negação de Afrodite. Quando a mulher tipo Afrodite é criada numa atmosfera que condena a sexualidade nas mulheres, ela pode tentar reprimir seu interesse pelos homens, menosprezar sua atratividade e considerar-se má por ter desejos sexuais. Mas a culpa e o conflito provenientes da expressão de sua natureza de Afrodite conduzem-na a um sentimento de depressão e ansiedade. E se ela representar tão bem o papel que separa sua sexualidade e sensualidade de sua consciência, ela perderá o contato com um aspecto principal de sua verdadeira identidade, e portanto perderá sua vitalidade e espontaneidade. Inconvenientes de viver no presente. As mulheres tipo Afrodite tendem a viver no presente imediato, levando a vida como se ela não fosse nada mais do que uma experiência sensorial. Vivendo sob a pressão do momento, tal mulher pode responder como se não houvesse nenhuma consequência futura para suas ações, ou nenhuma lealdade em curso que pudesse ser incompatível. Essa orientação vai além de um acontecimento impulsivo que provocará ruptura com tudo o que estiver envolvido. Por exemplo, pode comprar coisas bonitas que não pode pagar, ou habitualmente dar bolo nas pessoas. Faz planos com grande entusiasmo e toda a intenção de pô-los em prática. Mas quando chega a hora, pode estar ocupada com alguma coisa ou alguém. Embora as lições sejam penosas, a experiência é a melhor mestra para a mulher tipo Afrodite. Ela aprende que as pessoas ficam feridas e zangadas quando as trata de acordo com o longe da vista, longe do coração. Quando não pondera sua situação financeira antes de impulsivamente comprar o que lhe chama a atenção, descobre que cartões de crédito escapam do controle e chegam cartas de cobrança. Repete padrões que causam sofrimento a ela e também aos outros, até que aprende a resistir à tirania do aqui e do agora, que a conduz pela vida como se não houvesse amanhã. Quando a mulher tipo Afrodite aprende a refletir sobre as consequências antes de agir, responderá um tanto menos impulsivamente e se comportará mais responsavelmente. Contudo, as prioridades emocionais continuarão tendo mais peso que as considerações práticas. E ela pode ainda ferir os outros por seu comportamento, mesmo quando delibera antecipadamente no decorrer da ação, porque ela, em última instância, segue o próprio coração. Casualidades do amor. Os homens podem se tornar casualidades quando a mulher tipo Afrodite os ama e os deixa. Ela se apaixona muito facilmente, cada vez sinceramente convencida de ter encontrado o homem perfeito. Na magia do momento, ele pode se sentir um deus quando sua deusa, apenas para ser derrubado e substituído. Como consequência, ela deixa em sua caminhada uma série de homens feridos, rejeitados, deprimidos ou zangados, que se sentem usados e descartados. A mulher tipo Afrodite pode passar por uma série de intensos romances, levados cada vez pela magia, ou experiência arquetípica, de estar apaixonada. Para finalizar este padrão, ela deve aprender a amar alguém com defeitos e tudo, alguém que é um ser humano imperfeito e não um deus. Primeiramente deve tornar-se desencantada com as fascinações sem profundidade, e em geral somente a experiência pode causar tal desilusão. Só então ela pode permanecer num relacionamento o suficiente para aceitar as imperfeições humanas de seu companheiro e as suas próprias, e descobrir as dimensões humanas do amor. A maldição do amor. O poder que a deusa Afrodite tem de fazer os outros amarem pode ser destrutivo. Por exemplo, muitas vezes ela impelia uma mulher a amar alguém que não queria ou não podia retribuir seu amor. Ou criava uma paixão que era vergonhosa ou ilícita, conduziria a um conflito ou humilhação ou eventualmente poderia destruir a mulher ou suas qualidades positivas. Mirra, Fedra e Medeia foram 3 mulheres mitológicas que acabaram amaldiçoadas. Como resultado, tornaram-se doentes de amor. E quando Afrodite ficou zangada com Psique, planejou fazê-la apaixonar-se pelo mais desprezível dos homens. A deusa estava bastante consciente de que o amor poderia causar sofrimento. As mulheres que de maneira infeliz estão comprometidas por amor podem ser vítimas contemporâneas de Afrodite. Algumas procuram auxílio psiquiátrico para sua miséria. 2 padrões típicos têm surgido em minha prática. No primeiro, a mulher ama um homem que a trata mal ou que a menospreza.
Ela subordina tudo o mais em sua vida pelas migalhas de atenção que ocasionalmente obtém. Seu envolvimento pode ser de curta duração ou pode se estender por décadas. Caracteristicamente, ela é atormentada pelo relacionamento e por seus esforços de se convencer de que ele realmente a ama, apesar das provas contrárias. Fica deprimida e infeliz, contudo altamente ambivalente quanto a mudar sua situação. Mas para sentir-se melhor ela teria que abandonar o relacionamento destrutivo, que tem uma influência viciosa nela. O segundo padrão parece ainda mais sem esperança. Neste caso a mulher ama um homem que deixa claro que não quer nada com ela. Ele a evita quanto pode e sente-se amaldiçoado pelo amor dela, pois não há correspondência. Mais uma vez seu envolvimento obsessivo com ele pode atravessar anos, impedindo efetivamente a possibilidade de qualquer outro relacionamento. Em busca dele ela pode segui-lo até uma outra cidade, como fez uma de minhas pacientes, ou ser presa por invasão ou ainda ser posta para fora da casa dele à força. Libertar-se dessa maldição de Afrodite é difícil. Para mudar, a mulher deve ver a destrutibilidade dessa ligação e querer deixar o relacionamento. E preciso um tremendo esforço para evitar a tentação de vê-lo e tornar-se novamente envolvida com ele. Mas deve fazer isso antes que possa investir suas emoções em qualquer outro lugar. Caminhos para o crescimento. O conhecimento do próprio padrão arquetípico é informação valiosa para todos os tipos de mulheres, especialmente para as mulheres tipo Afrodite. Ajuda-as a saber que é de sua natureza divina apaixonar-se facilmente, experimentar atrações eróticas, e ter um forte impulso sexual que muitas outras mulheres não têm. Tal conhecimento ajuda a libertar as mulheres tipo Afrodite da culpa de serem quem elas são. Ao mesmo tempo devem tornar-se conscientes de que devem cuidar de seus interesses próprios porque a deusa não o faz. Embora outros arquétipos de deusa possam não ser proeminentes na mulher tipo Afrodite, eles usualmente estão presentes pelo menos de forma oculta. Com certas experiências de vida, podem crescer em influência compensando ou modificando o poder de Afrodite na psique de uma mulher. Se a mulher tipo Afrodite desenvolve habilidades ou adquire formação, Ártemis e Atenas irão provavelmente crescer em importância. Se casa e tem um filho, Hera e Deméter podem ter influência estabilizadora. Se desenvolve esta através da meditação, pode resistir mais facilmente ao extrovertido atrativo da atração erótica. E cultivar a introversão de Perséfone pode permitir à mulher tipo Afrodite viver uma experiência sexual na fantasia em vez de na realidade. Quando a mulher tipo Afrodite torna-se consciente de seu padrão e decide modificá-lo de forma que ela ou os outros que ela ama não sejam feridos, uma mudança principal ocorre. Fazer escolhas e prever consequências torna-se possível, uma vez que ela pode escolher suas prioridades e agir sobre elas. O mito de Psique descreve uma linha de conduta evolutiva que ela pode seguir. O mito de Psique, metáfora para o crescimento psicológico. O mito de Eros, amor, e Psique tem sido usado como analogia para a psicologia do feminino por diversos analistas junguianos, mais notavelmente Eric Newman em seu livro Amor and Psyche, e Robert Johnson em Psique é mulher mortal grávida que procura estar unida com seu marido, Eros, deus do amor e o filho de Afrodite. Psique compreende que deve submeter-se a uma Afrodite brava e antagonista se ela um dia tiver que estar reconciliada com Eros. Então ela se apresenta à deusa. Para testá-la, Afrodite lhe dá 4 tarefas. As 4 tarefas de Afrodite têm importantes significados simbólicos. Cada uma representa uma capacidade que as mulheres precisam desenvolver. Cada vez que Psique domina uma tarefa, adquire uma habilidade que não tinha antes, habilidade equacionada na psicologia junguiana com o animus ou o aspecto masculino da personalidade da mulher. Embora essas habilidades muitas vezes pareçam masculinas para mulheres que, como Psique, precisam fazer um esforço para desenvolvê-las, são atributos naturais das mulheres tipo Ártemis ou Atenas. Como figura mitológica, Psique é amante, como Afrodite, esposa, como Hera, e mãe grávida, Deméter. Além do mais, no curso de seu mito ela também vai ao mundo das Revas e retorna e, portanto, assemelha-se da mesma forma a Perséfone. As mulheres que põem os relacionamentos em primeiro lugar e reagem instintivamente ou emocionalmente aos outros precisam desenvolver as habilidades simbolizadas por cada tarefa. Só então podem avaliar suas opções e agir decisivamente em seus melhores interesses. Tarefa 1: separar as sementes.
Afrodite leva Psique a uma sala e mostra-lhe um monte enorme de sementes misturadas, milho, cevada, milhete, papoula, ervilha, lentilha e feijão, e lhe diz que ela deve separar cada espécie de semente ou grão em seu próprio monte antes do anoitecer. A tarefa parece impossível, até que uma grande quantidade de despretensiosas formigas vem em sua ajuda, colocando cada espécie, grão por grão, em seu montículo próprio. Da mesma forma, quando a mulher deve tomar uma decisão crucial, muitas vezes deve primeiramente classificar uma miscelânea de sentimentos conflituosos. A situação é muitas vezes especialmente confusa quando Afrodite toma parte na situação. Classificar as sementes é então uma tarefa interior, que requer que a mulher olhe honestamente para dentro de si, peneire tudo através de seus sentimentos, valores e motivos, e separe o que é verdadeiramente importante daquilo que é insignificante. Quando a mulher aprende a deter-se numa situação confusa e não agir até que surja a clareza, ela aprendeu a confiar nas formigas. Esses insetos são análogos a um processo intuitivo, os trabalhos deles estão além do controle consciente. Ou a clareza pode vir através de seus esforços conscientes para sistemática ou logicamente avaliar e determinar prioridade aos muitos elementos envolvidos numa decisão. Tarefa 2: adquirir alguns flocos de lã dourados. Em seguida, Afrodite ordenou a Psique que adquirisse alguns flocos de lã dourados dos terríveis carneiros do sol. Trata-se de animais enormes, agressivos e providos de chifres, que ficam no campo, dando cabeçadas um no outro. Se Psique tivesse que andar entre eles e tentar apanhar sua lã, seria certamente esmagada ou vencida. Uma vez mais a tarefa parece impossível, até que um verde caniço vem em sua ajuda e a aconselha a esperar até o pôr do sol, quando os carneiros se dispersam e se recolhem. Então ela pode apanhar com segurança fios do velo de ouro das amoreiras contra as quais os carneiros tinham se raspado. Simbolicamente, o velo de ouro representa o poder que a mulher precisa adquirir sem ser destruída na tentativa de conseguir algum. Quando a mulher tipo Afrodite, ou alguma outra deusa vulnerável, sai pelo mundo competitivo onde outros lutam agressivamente pelo poder e posição, ela pode ficar ferida ou desiludida se não reconhecer os perigos. Pode tornar-se insensível e cínica, seu si mesmo prudente e confiante pode tornar-se vítima pisoteada. Uma Atenas encouraçada pode estar no meio de um campo de batalha, diretamente envolvida na estratégia e política, mas a mulher como Psique faz melhor observando, esperando e gradualmente adquirindo poder indiretamente. Adquirir o velo de ouro sem destruir Psique é metáfora para a tarefa de ganhar poder e permanecer uma pessoa compassiva. Em minha prática psiquiátrica percebo que guardar essa tarefa em mente é muito útil para toda mulher que está aprendendo a se afirmar. Por outro lado, ao focalizar apenas expressar suas necessidades ou raiva, suas conversas tornam-se confrontações alienadas que não ajudam a alcançar o que ela quer e que a apresentam sob luz destrutiva. Tarefa 3: encher a jarra de cristal. Para a terceira tarefa, Afrodite põe uma jarra de cristal na mão de Psique e diz-lhe que deve enchê-la com a água de um regato proibido. Esse regato cai em forma de cascata de uma fonte no pico do mais alto rochedo íngreme até a mais ínfima profundeza do mundo subterrâneo antes de ser levado para cima através da terra para emergir uma vez mais da fonte. Metaforicamente, esse regato no qual Psique deve encher sua jarra, representa a corrente circular da vida. Enquanto ela olha fixamente o regato gelado, que é delineado profundamente num rochedo pontudo e guardado por dragões, a tarefa de encher a jarra parece impossível. Desta vez uma águia vem em sua ajuda. A águia simboliza a habilidade de ver a paisagem de uma perspectiva distante e precipitar-se abaixo para apoderar-se do que é necessitado. Essa não é a percepção usual da mulher, tal como Psique, que está tão pessoalmente envolvida que por causa das árvores não pode ver a floresta. É especialmente importante para as mulheres tipo Afrodite conseguir alguma distância emocional em seus relacionamentos, para ver padrões totais e selecionar detalhes importantes que lhes possibilitarão apoderar-se do que é significativo. Depois elas podem assimilar a experiência e expressar a forma que sua vida pode tomar. Tarefa 4: aprender a dizer não. Para a quarta e última tarefa, Afrodite ordena a Psique que desça ao mundo subterrâneo com uma pequena caixa para Perséfone encher com creme de beleza. Psique equaciona a tarefa com a morte. Agora é a vez de uma torre vista ao longe lhe dar conselho. Essa tarefa é mais do que o tradicional teste de coragem e determinação do herói, porque Afrodite a tornou particularmente difícil. Psique é informada de que encontrará pessoas patéticas que lhe pedirão ajuda, e por 3 vezes ela terá que endurecer seu coração à compaixão, ignorar seus apelos e continuar.
Se não o fizer, permanecerá para sempre no mundo das trevas. Estabelecer um objetivo e mantê-lo frente às solicitações por ajuda é especialmente difícil para todos, exceto para as mulheres tipo deusa virgem. As maternais mulheres tipo Deméter e as condescendentes mulheres tipo Perséfone são as mais sensíveis às necessidades dos outros, enquanto as mulheres tipo Hera e Afrodite estão de alguma forma no meio. A tarefa que Psique executa quando diz não 3 vezes, é para exercitar a escolha. Muitas mulheres permitem serem molestadas e desviadas de fazerem alguma coisa para si mesmas. Não podem realizar o que quer que estabeleceram fazer ou o que é melhor para elas, até que aprendam a dizer não. Se for uma pessoa que necessita de sua companhia e conforto, ou da atração de um relacionamento eroticamente carregado, até que uma mulher possa dizer não à sua suscetibilidade determinada, ela não poderá determinar o curso de sua própria vida. Através das 4 tarefas, Psique evolui. Desenvolve capacidades e forças enquanto sua coragem e determinação são testadas. No entanto, apesar de tudo o que ela adquire, sua natureza básica e prioridades permanecem inalteradas, valoriza um relacionamento amoroso, arrisca todas as coisas por ele, e vence.